Quem está aqui no estúdio para falar também sobre o caso Master é o nosso analista de política, Caio Junqueira, porque nos vídeos divulgados dos depoimentos de acariação, já foi possível entender um pouco da estratégia das defesas de Daniel Worcaro e do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, né, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, bom, vamos lá, né? Tá bem claro ali que eles entraram em campo já muito bem orientados, isso meio óbvio, mas a gente vai detalhar um pouco aqui, orientados pelos seus advogados, muito bons advogados, aliás. Bom, o que a legislação prevê, né? Que os diretores estatutários de instituições financeiras respondem por seus atos nas decisões que tomam nos bancos, né? Por isso que isso ajuda a gente a entender, mas por que os ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Henrique Meirelles, eles aceitaram ser conselheiros consultivos e não administrativos do Banco Master, né? Ou seja, eles não respondem pelo CPF, o que significa dizer que os conselheiros estatutários, né, que é tanto o Worcaro quanto o Paulo Henrique Costa, assim como os diretores do Master e do BRB, abaixo deles, respondem nessa investigação com seus CPFs e, no limite, com seus patrimônios, por todos os atos que assinaram à frente dessas instituições. Isso deixa claro também porque que durante essa cariação emergiu a contradição entre eles, de um dizer que o outro sabia ou não a origem dos créditos podres. Agora, quem acompanha de perto esse caso relata que, na prática, ou um dos dois pode estar mentindo, sim, né, um ou outro poderia saber, mas que é possível também que ambos, ainda que estejam mentindo ou não, estejam errados ao apontar o dedo um para o outro. E por quê? Porque tem um cânone aí na atividade financeira batizado em inglês de Know Your Client, ou seja, conheça o seu cliente. Em outras palavras, saiba tudo sobre quem negocia com você e sobre o que ele negocia com você. Então, nesse sentido, o Master teria errado ao não identificar que a Tirreno lhe vendera créditos podres e o BRB ao não identificar esses créditos podres na negociação com o Master. Então, a estratégia de responsabilizar um ao outro acaba sofrendo ali um abalo por esse caminho. E tem uma questão adicional para as defesas dos banqueiros ali, que ficou muito claro, pelo menos na minha leitura. Sugerir que o Banco Central possa eventualmente ter sido negligente em tudo o que aconteceu, no que ocorria, né? Que é uma tese, aliás, Márcio, abraçada por grande parte do universo político, que teme virar alvo das investigações e conta com o TCU e o próprio Supremo Tribunal Federal para tentar responsabilizar o Banco Central nisso tudo. No entanto, ali, eu conversei com alguns investigadores, eles me relataram que o Banco Central emitiu uma série de comunicados ao Master e ao BRB após notar essas discrepâncias nos dados sobre esses créditos podres. E quando os bancos enviavam as explicações, as assinaturas dos documentos corrigindo essas discrepâncias eram posteriores às transações financeiras, já sinalizando ali que houve, de fato, uma fraude. Ou seja, mas para finalizar, acusar um ao outro é uma estratégia de defesa, de bons advogados, para se salvar. Agora tem que ver se irão conseguir, porque tem uma série de dados ali, da própria apuração da Polícia Federal e do próprio Banco Central, que contradiz a própria estratégia deles ali nessa cariação. Uhum. Bom, nada disso diz que não deva ser investigado o Banco Central, não deva ser levantado o que fez o Banco Central nessa discussão toda, se atrasou ou não, se foi lento ou não na fiscalização ou se foi leniente até nessa fiscalização. Mas a Polícia Federal certamente tem um longo caminho ainda a seguir em cima desse material, em cima das informações e conexões que Daniel Worcaro possa vir a ter. Sim, Márcio. Toda a estratégia do Banco Central, até na abertura da sindicância, né, que foi anunciada formalmente ontem, é interessante que o Banco Central está caminhando junto com a Polícia Federal para, quase que uma vacina, assim, né, de reunir e tentar saber tudo o que foi feito, até para evitar que aconteça de novo. Né? Não é um caça às bruxas. Eu tenho até a informação que dentro do Banco Central tem até um mal-estar com essa sindicância, porque, poxa, muita gente com medo, né? Será que errou, será que não errou? Mas logo que houve a suspeita e as transações começaram, a Polícia Federal foi informada, né? Acho que ela foi informada em março do ano passado e o Banco Central agiu junto com a Polícia Federal. Agora, a tese óbvia também das defesas do BRB e do Master é justamente buscar outros responsáveis, né? Isso tudo está em curso. A gente vai ter que observar muito bem como que, se as teses dos advogados transcritas nessas
acariações e nesses depoimentos, elas vão se sustentar com os documentos, tanto dos processos internos que já ocorreram no Banco Central, como os documentos todos que a Polícia Federal, junto com o Banco Central, conseguiu levantar para apontar que a fraude de fato aconteceu. Não é simples, porque muita coisa está documentada. Uma coisa é certa, o rombo é de 50 bilhões de reais. Sim. Não é pouca coisa, né? Sim, e outra coisa é certa, né, Márcio? Também que o Vorcaro conseguiu comprar muitos acessos, né? Comprar não, vamos dizer assim, mas ele conseguiu montar uma teia suprapartidária nos 3 poderes para protegê-lo. E o resultado está aí que a gente está vendo, né? O Supremo Tribunal Federal, de certo modo, conseguindo ali segurar e ter um controle absoluto de tudo que a Polícia Federal produziu de investigação. Esse é o nosso analista de política, Caio Junqueira. Obrigado, Caio.